Olá, meu nome é Joel Legar Amaro, eu sou escritor e recentemente eu encontrei um conhecido meu e ele me fez uma pergunta, falou assim: Joel, jogar na Mega Sena é pecado, já que a loteria é um jogo de azar? Então, naquele momento, rapidamente, eu olhei para ele e falei: olha, o que me espanta não é a sua pergunta se jogar na Mega Sena é pecado, mas o que me espanta é a sua afirmação de que loteria é um jogo de azar. Então, naquele momento, ele meio sem entender, ele olhou para mim e falou: olha, não entendi. Então, ele meio surpreso, né? Ele me olhou e disse: olha, não entendi. Então, eu comecei a explicar, só que ele já estava atrasado e eu também estava com bastante pressa. Não consegui terminar de explicar para ele. Então, quando foi um outro dia, eu encontrei com ele novamente e aí ele falou: olha, Joel, você está me devendo a resposta. Então, eu estou gravando esse vídeo aqui, não só para ele, mas para várias pessoas, porque existe uma definição de, não vou falar assim uma definição errada, mas é interessante muita afirmação que as pessoas, elas constantemente estão perguntando, não só para mim, mas para várias pessoas, e olha, isso é pecado, aquilo é pecado. E o mais interessante é que essas perguntas de que isso é pecado, e se isso é pecado, isso é pecado, ela vem com uma afirmação de que, olha, isso é pecado por causa disso. E jogar na Mega Sena é pecado porque a loteria é um jogo de azar. Então, o que é um jogo de azar? Jogo de azar, se você olhar no dicionário, é aquele jogo que é programado, que foi feito ou programado para você perder. Mas existe uma pequena questão: e se você jogar e ganhar? Então ele vai deixar de ser um jogo de azar, ele será um jogo de sorte. E para as pessoas que ganharam, ele é um jogo de sorte, ele não é um jogo de azar, é um jogo de sorte. Então, na verdade, ele não é que é um jogo de azar, ele é um jogo de probabilidades. As probabilidades, elas são maiores para você perder. Isso eu preciso afirmar. Mas acontece que existe uma chance, uma em 1 bilhão de você ganhar. Então existe uma, mas agora a que grande questão é o que você faz para ganhar. Então qual o seu esforço ou o que você faz para ganhar. Existe uma outra loteria que é uma em 500 milhões, uma em 100 milhões, uma chance em 100 milhões. Então existe uma probabilidade de você ganhar, um jogo de probabilidades. Mas e se você, em vez de fazer uma aposta, você fazer 1 milhão, 5 milhões de apostas? Você vai aumentar consideravelmente a sua probabilidade de ganhar. É meio, vamos falar assim, você não vai fazer um negócio desse, e aí até mesmo você não tem dinheiro para fazer 5 milhões de apostas. Mas isso é probabilidade. Isso nós precisamos entender porque é um jogo de probabilidades e o que você faz para você cercar as suas probabilidades ou a sua chance de ganhar. Se você entender que isso é um jogo de azar, então automaticamente nós precisamos entender que tudo na nossa vida é um jogo de azar. Por quê? Quando você entra no pré-primário, você tem uma chance em quantas de você formar no ensino médio? É uma em 200, uma em 300 de formar no ensino médio? Quando você termina o ensino médio, qual a probabilidade, qual a chance que você tem de entrar numa faculdade? É 1 para 50? Numa faculdade renomada, brasileira mesmo, a nível nacional, é uma em 1000, 2000, em 5000? Para você entrar numa faculdade no exterior, uma renomada do exterior, é uma em 10 mil, 50 mil, 50, uma chance para 50 mil? Então, você vai fazer um concurso público, é uma probabilidade. Para muitos, um concurso público é uma loteria. Para muitos é uma loteria. Pessoas que vão lá simplesmente para marcar o X e pronto, acabou. Então tudo é uma questão de probabilidade. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você tem uma chance em 10 de ganhar, de ser aprovado, de ser classificado, de ser contratado. É uma em 10, uma em 50, uma para 30. E isso aumenta dependendo, a sua probabilidade aumenta ou diminui, dependendo do seu grau de estudo, o quanto você estudou, o quanto você está preparado e o quanto os seus concorrentes estão preparados. É a questão do concurso público. É um jogo de probabilidades onde você tem uma chance em 10 mil, uma em 3 mil, uma em 30 mil para entrar. Mas as suas chances aumentam ou diminuem dependendo do seu grau de preparo, do seu grau de estudo. Mas eu quero observar para isso, não questionar a respeito disso, mas eu quero olhar para você e mostrar o verdadeiro jogo de azar. O verdadeiro jogo de azar, a religião, sim, é o verdadeiro jogo de azar.
Porque a grande pergunta da religião, a grande pergunta que nós precisamos responder é: para onde você vai quando você morrer? Então, essa é uma pergunta que basicamente todas as religiões elas tentam responder de uma certa forma, elas tentam responder e elas tentam mostrar esse caminho. E se você observar, todas as religiões, basicamente todas as religiões, elas têm um conceito de lugar bom ou condição boa e um lugar ruim ou condição ruim. Ah, Joel, a minha religião fala que nós vamos reencarnar. Sim, mas você vai reencarnar numa condição boa ou numa condição ruim. E para você ir para esse lugar bom ou condição boa, existe uma fórmula mágica e uma regra, uma cartilha que você tem que seguir. Se você seguir, você vai para esse lugar bom ou condição boa. Se você não seguir, você vai para esse lugar ruim ou condição ruim. Todas as religiões têm isso. Agora, a minha pergunta para você, dentro desse jogo de azar ou jogo de probabilidades, é: qual a probabilidade da sua religião estar lhe mostrando e indicando o caminho verdadeiro? Se você prestar bem atenção, vamos repetir, se todas as religiões têm esse conceito de lugar à condição boa ou lugar à condição ruim, significa que existe uma verdade por trás disso aí. Significa que realmente existe um lugar bom ou um lugar ruim. Ou será muita coincidência todas as religiões terem o mesmo princípio de lugar bom em condição boa ou lugar ruim em condição ruim? É muita coincidência ou será que, na verdade, existe um fundo de verdade nisso? E essa pergunta, qual a probabilidade da sua religião estar te mostrando o caminho para esse verdadeiro lugar bom? E aí eu falo que é um jogo verdadeiro, jogo de azar, porque a Bíblia nos diz que esse mundo jaz no maligno, ele está sob o domínio do maligno, de Satanás. E se você olhar nas Escrituras, tem vários versículos que falam a respeito disso. A Bíblia, essa terra, esse mundo jaz no maligno, a ideia é de estar sob o domínio do maligno, pertencer ou estar sob o domínio do maligno. O próprio Jesus Cristo disse: meu reino não é desse mundo, meu reino é de outro mundo. Esse reino está sob o domínio de Satanás. Agora acontece que, 2 Coríntios 4,4, ele diz: olha, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz, para que eles não sejam capazes de enxergar essa luz, ou o verdadeiro caminho para ir para a luz, para ir para o céu, o verdadeiro lugar bom. E outros versículos na Bíblia cooperam com isso. Então, essa terra que está sob o domínio de Satanás, ela está sob o domínio de Satanás, e o Satanás cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não vejam a luz. Existem outros versículos como Satanás se transforma até em anjo de luz para, se possível, enganar os eleitos. E foi isso que aconteceu. Satanás ele transformou, ele apareceu como anjo de luz ali e criaram uma religião para ele. Satanás apareceu como uma aurora boreal ali, a aurora astral, uma energia, fundaram uma outra religião. Satanás apareceu como um animal ali, fundaram uma religião. Satanás apareceu de outra forma ali, fundaram uma religião. Satanás apareceu como uma imagem ali, uma santa, alguma coisa ali, fundaram uma religião. E foram fundando religiões aí a mundo para fora. Então você, nesse momento, deve estar se pensando, parando, imaginando, falando assim: olha, eu sou cristão, então eu estou no caminho certo. Tá, mas acontece que 1 João 5,8, ele diz: olha, Satanás ele anda rugindo como leão, ele anda ao derredor, rugindo como leão, pronto para devorar alguns. Então, espera aí, rugindo como leão, as Escrituras nos diz que leão é Jesus, Jesus é o leão. E é exatamente isso que aconteceu. Satanás andou por aí, ele anda por aí, rugindo como leão, rugindo como Jesus Cristo. Você é cristão, então talvez você deva estar imaginando que a sua igreja é a igreja verdadeira, é a igreja correta, que está te mostrando esse caminho. Mas esse é o problema. Satanás andou rugindo como leão, como Jesus. Então ele rugiu como Jesus ali, criaram uma fórmula e uma receita mágica e abriram uma igreja ali para ele. Satanás rugiu como Jesus ali, criaram outra fórmula mágica, outra receita e abriram uma outra igreja. É justamente por isso que existe aí milhares de igrejas espalhadas por esse mundo afora. Milhares de igrejas. E então eu até escrevi um livro a respeito disso, olhando, e o prefácio desse livro, a sinopse desse livro é justamente essa, olhando para a quantidade de igrejas que existe por aí, tantas diferenças com as suas
imensas diferenças e variedades de doutrina. Eu me pergunto por que existem tantas igrejas? Se a Bíblia é uma só, se Jesus é um só, por que existem tantas igrejas? E por que existe tanta diferença entre elas? Porque justamente em alguns momentos Satanás rugiu como Jesus e saíram fundando várias igrejas e abrindo várias igrejas. Se você observar bem a mensagem que é pregada em muitas igrejas por aí, é a mesma mensagem de Satanás. A mensagem que Satanás tentou Jesus, que se prostrado me adorares eu te dou o mundo. E é exatamente a mesma mensagem que está sendo pregada em várias igrejas por aí. Então, a minha pergunta é, primeiro, para onde você vai quando você morrer? E segundo, qual a probabilidade da sua religião e até mesmo do seu cristianismo está te mostrando o caminho verdadeiro para ir para o céu, para ir para esse lugar bom ou para o céu? Qual a probabilidade da sua religião está te mostrando o verdadeiro caminho, está te ensinando sobre o verdadeiro caminho? E qual a probabilidade de você estar verdadeiramente indo por esse verdadeiro caminho? Eu digo porque esse é o verdadeiro jogo de azar, porque a loteria você pode fazer o jogo hoje, você pode fazer o jogo amanhã, eu não quero mais e pronto, acabou, não existe mais um problema. Agora, a religião, quando você fechar os seus olhos pela última vez e você chegar lá do outro lado, lá no pós-vida, você provavelmente vai olhar e vai falar: dei azar. Lutei a minha vida inteira e esse não é o verdadeiro lugar bom e eu vim parar no inferno, eu vim parar nesse lugar ruim. Dei azar. E aí, meu querido, isso aí já será tarde demais e você não terá como voltar atrás e refazer a sua decisão ou tomar outra decisão. Deus te dê sabedoria, que Deus te ilumine e dê sabedoria para que você seja capaz de abrir os seus olhos, não ser mais cego, conforme diz o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz, mas que de alguma forma seja aberto os seus olhos, os olhos do seu entendimento, e você seja capaz de enxergar essa verdadeira luz. Deus te abençoe.